pessoas! Sim, afinal chegou a primavera, que é a minha estação favorita. Não foi por acaso que a gente escolheu esse momento para dar início aos nossos encontros quinzenais. Eu sou Vera Pinto e esse é o nosso primeiro Papo a Pô. Papo a Pô? 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 Não importa se você é aposentado, apologético, apoteótico, apoquentado ou outra apô qualquer. Aporta aqui, esse podcast a gente fez especialmente para você. Se você gostar, pode também nos apoiar, seja compartilhando nosso trabalho em suas redes sociais ou contribuindo em nossa campanha no Catarse. 30% das contribuições serão doadas a projetos voltados para o cuidado de animais em situação de rua. Se você quiser dizer algo para a gente, aponta aí o nosso e-mail, contato@papapô@gmail.com, que, como diria o Jô Soares, é sem acento. Quer saber tudo que vai rolar no Papo a Pô de hoje? Fica atenta, pessoa! O bloco Gente Como a Gente relembra o escritor e jornalista Rubem Braga. Vou falar um pouco da sua vida, dos seus escritos, que são um compromisso com a democracia e têm um lirismo que são encantadores. E será um texto dele que encerrará o nosso encontro hoje. Em seguida, eu conto para vocês algo legal que eu li sobre vinhos e sulfitos no quadro Dentro da Caixola. Como sempre, no noticiário, na política e na vida, tem algo que mexe com a nossa cabeça e arrasa o nosso coração. Tudo isso vai estar ali, na sessão apoquentada de hoje. Porque, mais do que te apoquentar também, o que eu quero é fazer você pensar sobre essas coisas. E quem sabe, todo mundo junto, encontra uma saída para tornar esse mundo um lugar menos cruel. Mas nem por isso a gente pode desanimar. E o melhor lugar para a gente se sentir vivo é na cozinha. Porque, como disse a Bernadette Kikuchi, é na cozinha que a vida é gerada. Pois vamos para lá gerar vida? Então, no Mão da Massa de hoje, eu vou ensinar você a fazer uma torta deliciosa, nutritiva e compassiva de couve-flor. Em seguida, no Fica a Dica, eu apresento 2 sugestões para o seu lazer, um filme e uma série, para aproveitar esse clima de mudança de estação aí que está rolando. E, para finalizar, como sempre acontecerá aqui no programa, eu vou me despedir com as palavras de outros. Ou seja, a sessão Conto um Conto vai ser a leitura de algum autor escolhido para a quinzena. Fica comigo, vai! Vamos para o Gente Como a Gente de hoje? A pessoa escolhida para o Gente Como a Gente de hoje é o escritor e jornalista brasileiro Rubem Braga, uma pessoa muito especial. Ele nasceu em 1913, no Espírito Santo, e ainda menino foi morar no Rio de Janeiro, em Niterói. Ele se formou em Direito, mas trabalhou mesmo como jornalista. Aos 16 anos ele já escrevia suas primeiras crônicas, que ao longo de sua vida foram mais de 15.000. Seu primeiro livro foi chamado O Conde e o Passarinho. Por causa de um problema amoroso que teve, resolveu morar em Porto Alegre, mas mal chegou lá, foi preso devido às crônicas que ele escrevia contra o governo do então ditador Getúlio Vargas. Mas ele ficou preso por pouco tempo, felizmente os amigos conseguiram tirá-lo dessa situação, e durante o tempo que ele passou ali em Porto Alegre, ele publicou 91 crônicas criticando a ditadura de Vargas. Estas foram reunidas em um livro póstumo chamado Uma Fada no Fronte. Ele era um cronista de estilo bem-humorado, irônico e até lírico. Usou seu talento para denunciar o quê? Injustiça, falta de liberdade da imprensa, e foi um crítico severo dos governos autoritários e dos nazistas. Está fazendo muita falta agora, né, Rubem Braga? Se definindo, ele disse:
Sou um homem quieto, o que eu gosto é de ficar num banco sentado, entre moitas, calado, anoitecendo devagar, meio triste, lembrando umas coisas que nem valiam a pena lembrar. Nos últimos anos de sua vida, ele morava em um apartamento em cobertura em Ipanema, cultivava um jardim, vinham os pássaros, era um clima bucólico maravilhoso, e foi lá que ele escreveu uma crônica que dá título ao livro Recado de Primavera. Essa crônica foi feita a pedido da Rede Globo por ocasião do primeiro aniversário de morte de um querido amigo do Rubem Braga, que era o poetinho Vinícius de Moraes. E é essa doce carta primaveril que você poderá ouvir no final do programa e levará na tua alma. Mas agora eu vou contar o que vi por esses dias e mexeu com a minha cabeça dentro da caixola. No Dentro da Caixola de hoje, eu quero comentar a notícia que eu li no site noticiasalminuto.com, intitulada O Ingrediente Secreto do Vinho que Precisa Conhecer. No artigo, ele chama a atenção para o uso do sulfito, que é usado na produção de vinho para prevenir a oxidação, eliminar bactérias nocivas que venham a estragar o vinho e provocar aquele sabor azedo. Acontece que hoje quase todos os vinhos têm sulfito, embora existam estudos científicos que confirmem que ingerir um excesso de sulfito pode causar problemas de saúde em pessoas mais sensíveis. Essas reações podem ser dor de cabeça, náuseas, alergias e dificuldade de respiração, especialmente pessoas com asma. E é por isso que a legislação impõe a obrigatoriedade de informar o consumidor com a expressão contém sulfitos, caso a concentração no vinho seja superior a 10 mg por litro. A Organização Mundial de Saúde recomenda consumir diariamente, no máximo, o equivalente a 0,7 mg por litro de sulfito por cada quilo de peso. Ou seja, uma pessoa com 70 quilos pode consumir por dia até 49 mg de sulfito. O problema é que os vinhos modernos têm geralmente de 20 a 200 mg por litro, segundo a matéria Sulfito nos Vinhos, Amigos ou Inimigos, publicada no site da Artwine, que é uma empresa que realiza cursos e seminários sobre o consumo de vinho. Com essa informação, a gente começa a pensar que tem que estar de olho no percentual de sulfito do vinho que a gente vai comprar. Mas o problema não fica aí. Ele vai se complicando quando no mesmo site eles fazem uma comparação porque vão em defesa do vinho. E dizem, se o vinho tem de 20 a 200 mg de sulfito por litro, as frutas secas são muito piores, porque elas recebem de 500 a 3.000 mg de sulfito por quilograma. Aí a gente começa a perceber que o problema não está somente no vinho, mas em muitos alimentos que utilizam o sulfito para a sua conservação. Tem uma dissertação de mestrado que foi realizada na USP por Wellington Popolin, que estimou a ingestão de sulfitos por escolares de escolas públicas e privadas, realizando a análise qualitativa do consumo desses jovens. Esse estudo mostrou que 4,5% da amostra consumiam mais de 50% do que foi preconizado pela Organização Mundial de Saúde, e que isso acontecia pelo consumo superior a meio litro por dia de sucos industrializados e similares. Nesse estudo, somente nos alunos de escolas particulares é que houve associação desse consumo a cervejas e vinhos. No restante, era só suco mesmo.
Aí a gente segue desconfiando. Além do vinho e das frutas secas, tem que tomar cuidado também com os sucos industrializados. O CCM Saúde, que é um site editado pelo grupo francês Figaro CCM Benchmark, que trata de temas relacionados à saúde, em que os conteúdos publicados são produzidos por uma equipe de profissionais de saúde qualificados, supervisionados por médicos especializados, alerta para o fato de que não existem testes alérgicos ou de sangue que sejam capazes de medir a alergia de um paciente aos sulfitos. Afirmam então que, abre aspas, a melhor forma de identificar esta condição é com testes alimentares supervisionados por um médico alergista. Para isso, o paciente irá alternar períodos de consumo de alimentos com sulfitos e outros livres destes produtos para que se observe se houve redução e ou desaparecimento dos sintomas, fecha aspas. Então, se você ou alguém de sua família sofre de asma, é bom ficar de olho e procurar mais informações sobre os sulfitos nos alimentos que você consome. Uma boa dica, e essa é para todo mundo, é diminuir o consumo de alimentos industrializados. Aquela velha história de comer mais o que a gente descasca do que aquelas coisas que a gente desembrulha. Ou seja, mais um ponto para a chamada comida de verdade. E, felizmente, uma das tendências de consumo em relação aos alimentos é a procura por produtos mais saudáveis e livres de conservantes. Voltando para o vinho, porque se você gosta de vinho mesmo, não vai conseguir consumi-lo descascando uma uva. Eu pude observar que existem duas tendências para resolver esse problema do sulfito. Uma científica, propriamente dita, que vem avançando na busca de tecnologias que substituam o uso do sulfito, como o uso de ultrassom, campos pulsados elétricos e altas pressões. Essas coisas que a gente não entende bem, mas que andam pesquisando nos laboratórios. E uma outra, que é a reaprendizagem dos métodos tradicionais de fabricação de vinhos. Um artigo científico que foi publicado pela Revista de Ciências Agrárias, lá de Portugal, em 2017, avaliou o efeito da radiação ultravioleta C e encontrou resultados bem satisfatórios em relação ao controle microbiológico, muito positivo em relação à estabilidade da cor, seja a intensidade ou a tonalidade, inclusive melhor do que com o uso do sulfito, mas houve uma depreciação no aroma e no sabor dos vinhos, que enfraqueceu ao longo do tempo. E é esse que a gente pode chamar o X da questão, conseguir o sabor ideal. É isso que persegue a outra vertente que eu citei, que é a tentativa de reaprender métodos tradicionais de fabricação de vinho. Essas técnicas que foram esquecidas quando nossa civilização assumiu uma maneira de fazer as coisas levando sempre em consideração o fator tempo e a alta produtividade. Talvez seja isso que a gente deva mudar, e tem gente tentando, o que é muito bom. A Art Wine, discutindo os motivos que têm levado alguns produtores a tentar produzir vinhos com aditivos próximos a zero, nos mostram vários fatores bem interessantes, como descobertas ocasionais, como a de um grupo que comprou um novo vinhedo e lá encontrou umas garrafas antigas e se maravilhou com o aroma daqueles vinhos fabricados há muito tempo. E estes aromas, eles notaram que aparecem também em vinhos jovens quando eles não têm sulfito. Por isso que esse grupo está empenhado em produzir algo similar a estas garrafas dos deuses que eles encontraram nesse vinhedo. Há também grupos que tentam reaprender essas antigas técnicas que estão relacionados à religiosidade, como de uns monges de um mosteiro lá na Geórgia que sonham produzir um vinho puro, bom o suficiente para Deus. E por isso eles seguem tentando essa adição zero de conservantes. Há ainda quem tem a clareza
de que nós, como civilização, esquecemos ao longo do tempo a maneira de fazer vinhos sem aditivos e que reaprender essa técnica é um processo lento, mas necessário. A produção sem sulfitos não é nova, vem da década de 80. E são as vinícolas pequenas, artesanais e, de modo geral, filiadas ao movimento dos vinhos naturais que têm tentado produzir esses vinhos sem aditivos. A Art Wine avalia esse esforço da seguinte maneira, abre aspas, não há muita dúvida de que produzir vinhos sem nenhum acréscimo de sulfitos é um ato corajoso. Os produtores que tiverem sucesso serão provavelmente os mais experientes. Os resultados poderão ser espantosos em termos de clareza e de caráter, mas, para a maioria dos enólogos, a imprevisibilidade e os riscos de danos ou de instabilidade são simplesmente grandes demais. Porém, fique de olho naqueles que buscam ir além dos limites. Seus vinhos podem surpreendê-lo. Fecha aspas. O que eu penso é que nos resta incentivar a todos que tentam produzir não somente vinhos, mas qualquer alimento, buscando aperfeiçoar antigas técnicas, tendo em mente as normas de higiene e segurança atuais. Estes não aderem à facilidade de utilizar aditivos prejudiciais à saúde e estão construindo um caminho em que a produção de alimentos seja saudável para todos e não apenas para os bolsos de quem produz sem se preocupar com a saúde do consumidor. E é muito bom saber que tem gente se dedicando a isso. E está aqui, na cachola. Mas assim como tem gente que se esforça para produzir algo bom para todos, há pessoas que investem tempo no contrário. E foram essas coisas que eu vi que eu vou contar para vocês no Apoquentada de hoje. Nesses últimos dias não faltaram notícias para apoquentar uma pessoa, mas eu quero dividir com vocês um assunto que mais me chamou a atenção, que eu creio que foi devido à profissão que eu tive durante muitos anos, que foi ser nutricionista. Mexeu muito comigo as notícias nada animadoras sobre o aumento do preço dos alimentos da cesta básica, que a gente já vinha aqui ao longo de um ano, vem aumentando progressivamente e que teve essa elevação significativa devido à pandemia. A ração essencial mínima, que a gente chama popularmente de cesta básica, foi implantada em 1938. Naquela época foram determinados 13 itens alimentícios com o objetivo de garantir, durante um mês, o sustento e bem-estar de um trabalhador em idade adulta. Os alimentos que compõem a cesta básica são carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, legumes, representado pelo tomate, pão francês, café em pó, frutas, representado pela banana, açúcar, óleo e manteiga. Aqui em casa não tem nada para mistura, só arroz mesmo, e feijão tem mais. Fim no meio já, né? O DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, todo mês realiza em 17 capitais brasileiras uma pesquisa referente ao custo que estes itens da cesta básica têm para os trabalhadores. Bom, é claro que, devido à pandemia, este levantamento foi suspenso desde março. Mas, enfim, quando ele ocorre normalmente, depois do DIEESE calcular o custo da cesta, eles comparam esses dados com o valor do salário mínimo vigente. E só para refrescar nossa memória, eu vou dizer uma coisa que parece até piada de mau gosto, mas é importante que a gente lembre que, segundo a Constituição Brasileira, no artigo 7, no inciso 6,
o salário mínimo deve ser suficiente para um trabalhador e sua família terem garantidos a moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. Para vocês terem uma ideia, em março de 2020, quando começou a pandemia, o salário mínimo era de R$ 1.045. O Diese, fazendo esses cálculos a partir do custo da cesta básica, calculou que o salário mínimo deveria ser R$ 4.483,20. Dessa forma, a gente pode observar que o direito humano a uma alimentação adequada parece não valer para aqueles que ganham até um salário mínimo no Brasil. Como vemos, já havia uma defasagem. Diante da pandemia, a coisa piorou. Muita gente perdeu o trabalho e teve que viver com o auxílio emergencial. Sei lá, dona Vera, o dinheiro que não rende, sei lá, o dinheiro amaldiçoado, sabe? Nem o dinheiro quando eu trabalhava rendia mais do que esse do governo. Como se não bastasse as pessoas terem menos dinheiro para comprar os alimentos, ainda ocorreu que os alimentos aumentaram de preço. E os produtos que tiveram alta são aqueles que fazem parte da cesta básica, ou seja, que são aqueles produtos do dia a dia da mesa do brasileiro. Tá caro mesmo, hein, dona Vera, as coisas? Porque um quilo de arroz, agora R$ 5,00 um quilo de arroz. Tu é doido, é um feijão, quase R$ 7 reais o quilo. Tudo caro, cada vez mais, se eles aumentando, né? Não sabe como é que vai ficar esse dinheiro aí do governo. Só Deus sabe como é que vai ficar, só Deus sabe como é que vão ficar, né? Essa situação aí. E por que isso aconteceu? Porque o preço dos alimentos vem aumentando durante a pandemia. Para explicar isso, a gente tem que ver uma sequência de fatos, né, que são consequências de uma política econômica desastrosa. Há uma fuga de investidores no Brasil, primeiro porque há muita incerteza do que vai ser da economia do país, e segundo porque os juros estão baixos. Saindo muito dólar do Brasil, o dólar sobe. O real foi desvalorizado em um ano em 35%. Com a nossa moeda desvalorizada, os compradores estrangeiros aumentam a compra de produtos no Brasil. Claro, porque eles tornam mais barato para eles. Em compensação, os produtores brasileiros também preferem vender para o mercado internacional para obter mais lucro. Então, cria-se uma situação muito complicada dentro do país. Por que isso ocorre? Porque tem mais alimentos saindo do campo, é verdade. Mas esse alimento está sendo exportado. Por exemplo, de janeiro a agosto de 2020, foram vendidos 407 milhões de dólares em arroz por produtores brasileiros. O Ministério da Economia divulgou que houve uma alta de 81,4% na exportação de arroz em comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, essa desvalorização do real frente ao dólar encarece o preço dos grãos como soja, milho e trigo. Aí a gente tem que lembrar que soja e milho são grãos usados na criação de animais. Então, o preço desses grãos aumentando faz com que os derivados fiquem também mais caros. Quer ver um exemplo? O óleo de soja. O real desvalorizado é bom para os exportadores de alimentos, mas desabastece o mercado interno. Outra coisa que agrava essa situação é que houve uma mudança de hábito imposta pela pandemia. As pessoas deixaram de comer nos restaurantes, passaram a comer em casa e tiveram que abastecer suas casas.
inclusive comprando uma quantidade maior de alimentos até para diminuir as idas frequentes ao supermercado, o que criou uma demanda para os produtos mais básicos. O arroz com feijão, que é a combinação básica da refeição dos brasileiros, teve uma alta muito significativa nos últimos meses. O arroz subiu em torno de 20% e o feijão subiu de 40% a 50%. O feijão também porque, além de tudo, houve uma má safra. Sem contar que houve aumento também de outros alimentos da cesta básica, como a carne, o óleo de soja, né? E daqueles produtos que são de preço mais flexível, que são os produtos in natura, que às vezes, como a cebola, que às vezes o preço está alto, às vezes está baixo, né? Dependendo da produção. O problema maior é que esta alta de preços causa um enorme impacto na vida das pessoas de baixa renda. Ou seja, esses 57 milhões de brasileiros que receberam o auxílio emergencial terão seu poder de compra mais reduzido ainda, com todo esse processo ocorrendo. Dá para ocupar muito mal fazer a feira, viu? Esse dinheiro que esse governo dá, eles dão, mas eles tomam de volta. E as coisas tudo caras, não é não? Não tem como não. Não adianta você dar R$ 1.200 e as coisas tudo caras. O auxílio emergencial foi sim garantido até o final do ano, mas o valor é a metade do que vinha sendo pago. Tô pensando em como é que vai ser, como terminar isso aí. É um aperto danado. E parece que o menino come com força. Quando parece que cada vez mais como tem, quero comer mais. É o fim, boy. Obviamente se espera que algumas atividades, como a prestação de serviço, possam se restabelecer paulatinamente, mas a gente não pode esquecer que há um desemprego expressivo gerado pelas empresas que tiveram uma baixa na produção e demitiram seus funcionários. A recuperação da economia será um processo muito lento e, como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa. Eu não sei o que faz dentro de casa aí na hora de cá por mim não comer. Fica perreadinho, é isso? O governo está muito preocupado com a sua imagem, né, de não ser responsabilizado pela alta da inflação, e aí resolveu zerar até o final de dezembro a alíquota de importação de arroz em casca e beneficiado, tentando conter a alta do preço desse alimento. Essa redução, né, está restrita também a uma cota de 400 mil toneladas. Claro, vai trazer concorrência para o mercado. E isso é bom. Claro, os supermercados querem vender, querem preços competitivos, querem as pessoas lá dentro comprando. Mas esse arroz também não vai chegar amanhã nos mercados. Vai levar alguns meses. É um processo lento até a vinda desse arroz até o nosso país. O governo, para não parecer que é a sua política que é responsável por tudo isso, tenta dar a impressão na mídia de que os donos de supermercados podem resolver a situação e não repassar o aumento para o consumidor. Obviamente que resolver este problema está muito além da competência deste segmento. Quem explica isso bem direitinho é André Braz, coordenador de índices de preço do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Ele foi entrevistado no podcast Café da Manhã da Folha e explica o seguinte. Mas o supermercado é tão refém disso quanto as famílias. Então, se o preço de uma commodity sobe no mercado internacional, o supermercado também vai pagar mais caro. E não é justo que o supermercado fique com todo esse prejuízo.
Estou dizendo que os donos de supermercado não visam lucro e não tiram nenhum proveito de aumento de preço, mas eu sei que, como todo bom negócio que visa lucro, estão ali para fazer receita, para gerar rentabilidade para quem investe no negócio, para os proprietários ou para os acionistas. Então, não existe ali a expectativa de dizer, olha, vamos resolver o problema do encarecimento dos alimentos esperando que os supermercados venham a praticar tabelas antigas nos preços dos alimentos. Isso não é possível, porque existe um repasse em curso que vem da indústria, passa para o supermercado e chega às famílias. Tem que pagar mão de obra, tem que pagar frete, tem que estocar o grão, enfim, tudo isso tem custo para a cadeia produtiva que tem que chegar ao consumidor, não tem jeito. Então, esperar uma solução a partir dos supermercados, eu acho que não é sustentável. A realidade é que a gente não pode ter esperança de que esses preços vão cair. Pelo contrário, há uma estimativa de que daqui para o final do ano eles possam aumentar cerca de 10%. Tudo vai depender das safras, tanto as nacionais quanto as internacionais, porque o preço desses grãos, eles seguem uma lei de mercado. Então, à medida que a nossa moeda se desvaloriza, os produtos ficam mais competitivos no mercado internacional, os produtores nossos querem vender para quem paga melhor. O produto saindo do Brasil, há uma menor oferta e que eleva o preço aqui dentro. O presidente quer responsabilizar ou deseja que os supermercados resolvam esse problema. Mas João Sanzovo Neto teve uma reunião com o presidente e, ao sair, deu uma entrevista e disse a seguinte frase, abre aspas, nós não vamos ser vilões de uma coisa que não somos os responsáveis, fecha aspas. A sugestão dos donos de supermercados é que a gente substitua o arroz pelo consumo de massas, como o macarrão, e que a gente não faça estoque. Aí a gente percebe alguns problemas. A mistura do arroz com o feijão, ela é muito rica em aminoácidos essenciais, ou seja, é uma fonte proteica importante na alimentação da população brasileira, demais a de baixa renda. Se a gente substitui o arroz pelo macarrão, a tendência é que se consuma somente o macarrão, né? E que esse macarrão não vai vir acompanhado com a fonte proteica adequada. Então, vai empobrecer, né, nutricionalmente essa refeição. A tendência de um aumento do consumo de macarrão se vem observando no Brasil já, em detrimento do consumo do arroz. Isso por vários motivos, como o preço, o tempo de preparo, a praticidade. E há um estudo feito na USP, né, que observou a influência do consumo de arroz ou de macarrão no desempenho e resposta metabólica em ratos, que concluiu que esse consumo crescente de macarrão no Brasil em detrimento do arroz pode estar relacionado com o aumento da incidência de desnutrição proteica e de obesidade adulta e infantil. Então, como a gente sabe, essa população de baixa renda não vai acompanhar esse macarrão com a quantidade adequada de proteína. E isso pode ser uma perda nutricional. Enfim, os pobres sempre pagam a conta das decisões tomadas pelos poderosos. Porque são eles que têm adoecido e morrido mais na pandemia. Foram os pobres que tiveram que sair para trabalhar, usando transporte público, ou seja, expondo e doando literalmente seus corpos e suas vidas para gerar a imunidade de rebanho para aqueles que puderam ficar isolados. São os pobres que não desfrutam do direito humano a uma alimentação adequada e, com a redução do auxílio emergencial, que a partir deste mês já será cortado pela metade, certamente também serão os pobres que terão a fome como prato principal em suas mesas. Diga aí, não, velho, esse dinheiro é 1.200, não dá para nada.
pagar aluguel, pagar luz e fazer feira, diga aí, pagar gás, diga aí. Só Jesus na causa, viu? Tomara que fique esse valor. Se for, meu filho, acho o fim do mundo mesmo, viu? Tem gente para pagar. Vou pagar aluguel 220, aluguel aqui. Aí tem a luz, vem 50. Aí, e a feira? Vamos comer o quê? Vende? Toda essa situação foi resumida com clareza e brilhantismo pelo jornalista Toledo, que participa do podcast Foro de Teresina. Ou seja, isso que a gente está assistindo é mais uma demonstração da extrema incompetência do senhor Paulo Guedes e da completa situação de instabilidade política gerada pelo governo Bolsonaro. Quer dizer, não é exagero você dizer que quem está pagando caro pelo arroz está pagando o custo Bolsonaro. Tanto é assim que no levantamento da Arquimedes nas mídias sociais sobre o aumento do preço da cesta básica, 91% das manifestações são contra o governo. As pessoas sabem identificar quem é o culpado. E o governo, o que está fazendo? Está tentando achar um outro culpado. Está botando a culpa nos donos de supermercado, apelando ao patriotismo, está fazendo o que sempre faz, política diversionista, e tentando achar alguém para pagar o preço pelas bobagens que ele mesmo faz. Perfeito. É isso mesmo. E para quem vive na carne esse desmando, sente muitas outras coisas, menos que esse dinheiro caiu do céu. Parece que esse dinheiro do governo é amaldiçoado. Parece não, é? Porque é o dinheiro que a pessoa pega no mesmo dia, não tem mais de R$1 no bolso. E aí eu te pergunto, pessoa, dá para não ficar apoquentada com a situação dessa? Isso eu não compro nem uma calcinha, viu, pra mim? A gente se apoquenta, é claro, mas a gente tem que acreditar que o mundo pode ser melhor e que juntos a gente pode conquistar isso. A cozinha é um lugar excelente para a gente relaxar, botar as ideias em ordem e exercitar a gratidão, a compaixão. Vamos colocar a mão na massa? Já que está chegando a primavera, né? Já chegou afinal, né? A primavera. Eu adoraria ter feito alguma receita hoje usando flores. Eu sempre sonhei cozinhar com flores, só que eu morro de medo de usar a flor errada, de envenenar, de morrer, enfim. Então, já que eu não quero fazer uma receita de flor, não quero correr esse risco, porque eu quero ter muitas primaveras adiante, eu vou fazer uma torta de couve-flor, que é uma receita que eu já fiz e que ficou deliciosa. Eu tenho que dizer também, já que esse é o primeiro programa, que eu sou vegana, então todas as receitas que eu compartilhar aqui serão de vegetais. Mas calma, pessoa, não se desconecte agora não. Essa é uma oportunidade de aprender uns pratos legais para segunda sem carne, por exemplo, ou mesmo para você usar como acompanhamento. Importante é você estar aberto a conhecer as maravilhas do mundo vegetal e as inúmeras possibilidades de preparo que aparecem. Pouco a pouco você vai ver que nem sente falta do que antes parecia tão essencial. Vai por mim? Mas vamos deixar de conversa e colocar a mão na massa. Para começar, você tem que cozinhar 2 batatas doces tamanho médio, descascadas, em água e sal. Quando elas estiverem cozidas, ainda quentinha, você amasse e deixa ela ali, esfriar um pouco para misturar os outros ingredientes. Quando você tiver com esse purê morninho, você mistura nele farinha de arroz e farinha de feijão, ou farinha de grão de bico.
A massa que resultar dessa mistura, você tempera a gosto, com azeite, sal e noz moscada raladinha na hora. A noz moscada a gente pode comprar em pó ou inteira para ralar na hora, que é a minha forma preferida, pois mantém as propriedades originais. A que a gente compra ralada vai perdendo o cheiro, o sabor devido ao contato com o oxigênio. Esse é um tempero que eu adoro. Ela é derivada de um fruto da moscadeira, uma planta que pode chegar a 10 a 15 metros de altura. Você pode imaginar uma árvore com 15 metros de altura, que maravilha da natureza. A noz moscada era muito apreciada desde a antiguidade por apresentar propriedades que diziam afrodisíacas, aromáticas e curativas. Ela possui na sua composição a miristicina, uma substância muito conhecida por proteger o cérebro de doenças degenerativas. Mas há que ter cuidado. Acima de 10 gramas, ela tem efeitos alucinógenos, tanto visuais quanto auditivos. Teve uns malucos que andaram tentando se drogar usando noz moscada, mas os efeitos são tão desagradáveis, tão miseráveis, que não existe vício em noz moscada, felizmente. Mas vamos deixar essas maluquices de lado e voltar para a nossa torta. Feito isso, a gente pega uma assadeira, unta e vai colocando essa massa, apertando com a mão para cobrir toda a placa, inclusive os lados. Aí a gente começa a fazer a cobertura. Pode ser com outros vegetais, mas eu fiz com a couve-flor e adorei. Eu peguei um pacote desses pequenos de couve-flor congelada, coloquei sobre a massa que estava na forma, salpiquei sal, azeite, pimenta do reino e queijo de macaxeira ou aipim ou mandioca, depende de onde você está, você vai falar de um jeito. Eu diluo esse queijo de aipim, mandioca ou macaxeira em um pouquinho de água para ele ficar mais fluido, mais cremoso, e coloco sobre a couve-flor. Mas esse recheio você pode fazer a seu gosto, ou com o que você tiver de vegetal na geladeira, às vezes a sobra de algum vegetal que você fez para o almoço. Aí você coloca no forno a 200 graus por 30 a 40 minutos e você vai se deliciar. Vai se deliciar com uma torta maravilhosa. O mais legal dessa receita é que você vai estar ingerindo todos os aminoácidos essenciais. As proteínas são como uma peça feita de encaixes, como um Lego. E os aminoácidos seriam essas pecinhas do Lego que a gente vai encaixando. E existem muitos tipos de aminoácidos, mas existem alguns que são chamados essenciais. E são essenciais justamente porque a gente não pode viver sem eles e porque o infeliz nosso corpo não produz. Então o jeito é a gente conseguir esse danado desses aminoácidos através da alimentação. E o legal é que todos eles estão presentes numa mistura fantástica que a gente tem aqui no Brasil, que é do feijão com arroz. O feijão é pobre em 2 aminoácidos, a metionina e a cisteína. Mas, para nossa sorte, o arroz é rico nelas. Por outro lado, o arroz é pobre coitado, em lisina, que no feijão tem bastante. Já sentiram que é um casamento perfeito, né, esse do feijão com arroz? Mas não é porque o casamento é perfeito que ele tem que cair na rotina da gente comer todo dia da mesma forma. Então você não precisa comer todo dia o tradicional feijão com arroz como a gente come no Brasil. Você pode, fazer essa junção de outra forma. Por isso que eu tenho sempre em casa farinha de arroz integral, farinha de grão de bico ou farinha de feijão. E aí quando eu quero fazer uma torta, em vez de eu fazer uma torta simplesmente com farinha de trigo refinado, eu junto esses 2 ingredientes e faço uma torta extremamente nutritiva, com todos os aminoácidos essenciais. E a gente come então um feijão com arroz disfarçado de torta. Para que é melhor? Se para fazer essa receita você vai usar o queijo de leite animal, que maltrata que só as vaquinhas, que morrem de chorar quando levam seus filhotes para o abate,
Ou vai comprar aquele queijo vegetal carinho? Fica tranquila, pessoa. Na próxima quinzena eu vou te ensinar a fazer o queijo de macaxeira, mandioca ou aipim, seja lá como você chame, que você vai adorar. É tão versátil que você, se não quiser comer ele como queijo, você assa ele bem assadinho e ele vai parecer um pãozinho maravilhoso. 2 delícias numa só preparação. Já por quente não, que já eu te ensinarei. Essa receita vai estar com todas as medidas e o modo de fazer bem detalhadinhos lá no nosso Instagram. Deu uma curiada? Com a tortinha pronta, você alimentou o seu corpo. Agora é a vez de nutrir a sua sensibilidade assistindo às sugestões que eu trago para você no Fica a Dica de hoje. Vamos lá? Com a chegada da primavera, eu fiquei me inspirando assim, quais são as séries, filmes que seriam legais para ver nessa temporada, e eu pensei que nada melhor do que começar a primavera vendo a série Anne com Anne, em que a protagonista tem uma profunda conexão com as flores, que desperta a sua imaginação, que enfeita o seu cabelo, o seu cotidiano, a sua vida. Ela é uma série baseada numa obra literária que conta a história de um casal de irmãos, ambos idosos, que vivem no Canadá no final do século XIX, e eles desejam adotar um menino, uma vez que eles já estão idosos e precisam de ajuda nos serviços domésticos. Mas há um equívoco na comunicação entre eles e o orfanato, e é enviada uma menina. A chegada de Anne a esse local marca uma luta ferrenha da personagem por ser aceita, primeiro na família e depois por toda a localidade. Ela é uma criança imaginativa, tagarela, que tem uma inteligência aguçadíssima e com a imensa sede de viver. Ela busca com toda a sua garra o seu lugar no mundo e também busca saber quem ela é, de onde ela veio, as suas origens. Os fãs da série fizeram uma campanha com 700 mil assinaturas para que a Netflix lance uma outra temporada. A popularidade tão grande dessa série se deve ao fato dela abordar questões de gênero e sexualidade de uma forma muito inclusiva e abrangente, até mesmo emocionante. Se você não viu, fica a dica. Não é uma série para criança, nem sobre crianças. É uma série sobre um ser humano apaixonante, E as 3 temporadas estão disponíveis na plataforma. Uma outra dica que eu acho super interessante é um filme antigo, de 2003, mas é um filme que não envelheceu. Eu vi recentemente, se chama Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. É do coreano Kim Ki-duk e é uma obra poética de uma delicadeza singular. É uma visão oriental, budista do ciclo da vida. É claro, o filme tem um ritmo lento, tem poucos diálogos, porém é muito sofisticado, tem muitos significados e tem uma fotografia belíssima. Ele tem nota 8 no IMDb, aquela base de dados online de informação sobre cinema e outras artes que pertence à Amazon. Vale muito a pena ver este filme. Eu deixo vocês com essas 2 dicas e vamos para o escrito do Rubem Braga na seção Conto um Conto, que encerra nosso programa de hoje, lavando a nossa alma com a sensibilidade de quem sabe o valor das amizades, traduzindo em cada palavra as lembranças de um grande amigo. E você, pessoa,
Já sabe, quarta sim, quarta não, o Papapô aporta aqui. Aporta você também? Beijinhos e até lá! Recado de primavera, Rubem Braga. Meu caro Vinícius de Moraes, escrevo-lhe aqui de Ipanema para lhe dar uma notícia grave. A primavera chegou. Você partiu antes. É a primeira primavera de 1913 para cá sem a sua participação. Seu nome virou placa de rua. E nessa rua, que tem seu nome na placa, vi ontem 3 garotas de Ipanema que usavam mini-saias. Parece que a moda voltou nesta primavera. Acho que você aprovaria. O mar anda virado. Houve uma lestada muito forte. Depois veio um sudoeste com chuva e frio. E daqui de minha casa, vejo uma vaga de espuma galgar o costão sul da Ilha das Palmas. São violências primaveris. O sinal mais humilde da chegada da primavera vi aqui junto de minha varanda. Um tico-tico com uma folhinha seca de capim no bico. Ele está fazendo um ninho numa toceira de samambaia debaixo da pitangueira. Pouco depois, vi que se aproximava muito matreiro um pássaro preto, desses que chamam de chopin. Não trazia nada no bico, vinha apenas fiscalizar, saber se o outro já havia arrumado o ninho para ele pôr seus ovos. Isto é uma história tão antiga que parece que só podia acontecer lá no fundo da roça, talvez no tempo do Império. Pois está acontecendo aqui em Ipanema, em minha casa, poeta, acontecendo como a primavera. Estive em Blumenau, onde há moitas de azalés e manacás em flor, e em cada mocinha loira, uma esperança de Vera Fischer. Agora vou ao Maranhão, reino de Ferreira Goulart, cuja poesia você tanto amava, e que fez 50 anos. O tempo vai passando, poeta. Chega a primavera nesta Ipanema, toda cheia de sua música e de seus versos. Eu ainda vou ficando um pouco por aqui, a vigiar, em seu nome, as ondas, os tico-ticos e as moças em flor. Adeus. Setembro 1980. O Papo a Pô é produzido e roteirizado por Vera Pinto. A edição é realizada por Natália Araújo e Hannah Neri. Este episódio trouxe trechos dos podcasts Café da Manhã, da Folha de São Paulo, e do Foro de Teresina, da revista Piauí. Além disso, foram inseridos trechos de conversas espontâneas que Lu, aqui representando as mulheres pobres do Brasil, teve com Vera Pinto no início da pandemia. Papo a Pô. 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 Yes.